turma, está aberta a nossa Sala das Professoras. É um podcast que a gente vem fazendo, é o nosso segundo podcast, né? A gente vem fazendo para dialogar sobre as demandas da educação brasileira, em especial aqui no estado do Ceará. Esse podcast, ele acontece devido à nossa campanha, que nós temos uma chapa coletiva de 4 professoras feministas que estão se colocando nessa jornada de ser candidatas a deputadas, co-deputadas federais, né? Com o nome da nossa coletiva é Vozes da Educação 5005, e a gente vai começar aqui o nosso rolê de sempre, como professoras que somos, pela chamada. Professora Liana. Presente. Professora Érica. Presente. Professora Rebeca. Presente. E aí, gente, eu também, Ana Karina, professora presente. Todas aqui teremos o pé de meia, né, na conta. Opa. Assim, gente, não dá para ser, né, tão séria assim quanto professora, porque a gente tem muitos corres, né, no sentido de que nós vamos trazer para esse programa de hoje 2 pautas muito sérias, né, muito delicadas também. A gente vai chamar de tarefa de casa, né? Aliás, de classe, que a gente vai fazer aqui no programa junto com todas, né? A primeira tarefinha de classe chama-se Piso do Magistério. A gente tem uma longa história sobre esse piso que a gente conquistou a duras penas, mas, como também trata de muitos números, eu vou trazer para começar esse diálogo a professora Rebeca, que é da área de matemática. Vale 5 pontos cada tarefa de classe, não precisa copiar da lousa. Ótimo. Essa eu quero pegar, quero fazer. Não, então, o debate sobre o piso salarial é um debate que vem desde a lei do piso, né, a 11.738, que é de 2008, né? É um debate que, ano após ano, os trabalhadores da educação, os professores, né, eles estão aí nessa luta, porque o piso, embora tenha a lei do piso, ele precisa ser todo ano cobrado dos gestores, cobrado do governador, cobrado do prefeito. Então, isso faz com que a própria lei do piso, a lei do piso magistério, esteja na boca, né? Esteja no cotidiano da sala dos professores, né? E o piso ele vem num processo que, por ele estar atrelado, a gente vai ouvir um áudio hoje, né, que vai explicar um pouco mais, mas por ele estar atrelado a um valor do Fundeb, né, que é o valor aluno anual total, né, ele vem tendo uma decrescência, né, ele vem diminuindo. E o que é que aconteceu esse ano? O piso, esse ano, ele fechou num reajuste de 0,37%. Isso. Ou seja, a gente ia ganhar, o piso ia crescer R$18. Então, o que é que o governo Lula fez, né, junto com o MEC e tudo mais? Ele fez um decreto, que, inclusive, esse decreto foi aprovado pelo Senado. Uma medida provisória. Uma medida provisória, exatamente. E foi aprovado pelo Senado para reduzir danos. Não é para resolver, é para reduzir danos. Então, ele pegou o cálculo do piso, ele modificou, e ele agora é feito pela inflação, mais 50% da média desse valor dos últimos 5 anos, né? Esse valor do Fundeb nos últimos 5 anos. Então, essa redução de danos, ela precisa avançar, né? Esse processo, essa questão precisa avançar. Inclusive, uma das coisas que é preciso avançar é o debate do ajuste fiscal. A questão da diminuição do reajuste do piso tem a ver também com os cortes de gasto, tem a ver com esse projeto neoliberal nos gastos públicos, né? Para você ter noção, o Brasil hoje ele é o último do ranking da remuneração de professores dos países da OCDE. Ou seja, a gente tem que avançar muito ainda, né? Então, a partir dessa redução de danos, é preciso abrir um debate onde a gente possa superar o ajuste fiscal e possa ter um cálculo do piso que valorize os trabalhadores da educação. E é importante dizer que essa medida provisória do Lula ela foi lançada em janeiro de 2026, mas só foi aprovada pelo Congresso, né, Câmara e Senado, já maio para junho, né? Por quê? Porque toda uma movimentação, um lobby de prefeitos e governadores dentro do Congresso para que não fosse aprovado esse novo reajuste. Que a partir desse cálculo, o que é que eu estou entendendo? Que é uma demanda nossa de que a gente tenha um ajuste real. Quando ele conecta com o INPC, né?
tem a ver com a necessidade que a gente tem do nosso salário não ser corroído pela inflação. Isso, exatamente. Então, é uma coisa que a gente sempre lutava, né? Tinha vezes que a gente tem reajuste 0,6, 0,7, 0 alguma coisa, 1%, né? E a inflação batendo, sei lá, 7, 10, 12. Então, o nosso salário sempre ficava corroído pela inflação. Isso. Então, a promessa é que, com esse novo cálculo, a gente consiga ter ganho real no salário. Por isso que demorou acima da inflação. Acima da inflação, exatamente. É tão verdadeiro, né? Essa luta permanente, né? Que nunca é fácil para nós, para poder garantir o mínimo, né? Que a gente vê aí o que a Érica colocou em relação aos prefeitos, né? Os prefeitos sempre negando esse reajuste aos professores, muito, inclusive, nem pagam o piso, né? Propriamente dito, dão a enrolada aí, somam com alguma gratificação para dizer que paga o piso. Então, a gente tem muitos problemas em relação ainda a uma lei do piso que foi implementada em 2008, mas que a gente até hoje luta por ela, né? É importante dizer que essa luta pelo piso é pelo básico, o mínimo, né? Que, na verdade, nós, como profissionais da educação, professores, professoras, deveríamos ganhar o teto. Mas aí eu abro um parêntesezinho, um detalhe para se comentar. E somos 4 professoras, temos 3 professoras efetivas, uma professora temporária. Nós, quando estamos em sala de aula, enfrentamos os mesmos desafios, temos as mesmas dificuldades, as mesmas rotinas e dinâmicas escolares, porém, no início do mês, o que cai na minha conta é diferente de que cai na conta de um professor efetivo. E eu nem estou falando de contra-cheque. Eu estou falando de respeito, eu estou falando de direito, eu estou falando de justiça, né? O óbvio. Como é que eu posso valorizar a educação se eu não valorizo e trato igual todos os professores? Eu me sinto, enquanto professora temporária, em relação ao salário, aos direitos, descartável. Durante todo o ano, eu tenho uma utilidade, eu sirvo a educação. Mas chega dezembro, tem uma pergunta que fica aqui, ó, fantasminha. Eu não sei como será o meu próximo ano letivo. Sim. Se estarei lotada, se não estarei lotada. E parece que eu pedindo piso, eu tô pedindo... É o básico, é o mínimo. Mas eu também tô pedindo carreira, tô pedindo salário digno, tô pedindo valorização. Né? Não estou pedindo coisas... Ou estou pedindo coisas muito absurdas? Não, de jeito nenhum. E acrescento mais um elemento. Tá em tramitação no Senado o projeto de lei para o piso também para os demais profissionais da educação, para os profissionais não docentes. Porque todas as pessoas que estão dentro da escola, elas merecem um salário digno. Inclusive, eu quero fazer uma correção aqui. No podcast passado, eu disse que a diferença entre o primeiro nível da carreira para o salário do professor temporário, com a mesma carga horária, estava em torno de 1.300. Está pior do que eu achava. 1.452 a diferença. Senhora. Então, é muito desigual, e não só desigual, é injusto. Sim. Porque os dois estão fazendo o mesmo trabalho. E não só isso, os professores temporários ainda passam por uma situação muito mais difícil, né? Por que os professores temporários da rede estadual não podem ganhar, por exemplo, com a sua titulação? Não tem, por exemplo, é especialista? Ganha um valor. É graduado? Ganha outro valor. É mestre, ganha outro valor. Não dá para ter uma carreira porque o nome ele é temporário, mas dá para ter um valor. Dá para ter equiparação salarial. Pode ter um valor. Pode ser mestre, ganha como mestre. Né? Não dá para ter a carreira, mas é possível dar valores diferentes para titulações diferentes. Justo. Né? Justo, seria justo. Vamos fazer o seguinte, para a gente melhorar ainda mais esse debate, vamos trazer um convidado para cá, né, que inclusive foi professor temporário durante um bom tempo no Estado, né? Éramos temporários juntos. É um companheiro que está em várias lutas há muito tempo, que é o companheiro nosso, Amsterdã Souza, e a gente vai ouvir um pouquinho... Quem não conhece o Amsterdã? A gente vai ouvir um pouquinho o que o Amsterdã tem para falar para nós. Olá a todos e todas. Eu sou o professor Amsterdã, sou professor da rede municipal do município de Fortaleza, mas sou professor da rede pública desde 2011. Ingressei na rede estadual como professor temporário e assim fiquei até o ano de 2022. Queria saudar aqui a candidatura Vozes da Educação, né, das professoras Ana Karina, da Érica Pontes, da Liana e da Rebeca, né, que vem fazendo nos últimos anos aí um trabalho de base, né, junto à categoria, tanto na defesa dos direitos gerais, né, direitos gerais dos trabalhadores, mas também em defesa da educação, né,
junto, inclusive, à comunidade escolar, entre eles os estudantes, né? Então, acho que esse é um ponto importante para a gente lembrar. Sobre a nossa categoria, acho que tem um ponto importante, fundamental, que é a defesa e a lembrança, né, da implementação da lei do piso do magistério, né? É uma lei de 2008, mas que ela teve bastante resistência dos governadores, entre eles o Cid Gomes, de ser implementada, né? Foi preciso uma greve nacional, vários estados fizeram greve, entre eles a nossa rede estadual e municipal também, né, para a implementação dessa lei. Essa lei ela tem dois elementos fundamentais. Um deles é o estabelecimento da lei de um piso do magistério, né, que ele é calculado em cima do custo aluno. Todo ano o governo faz um cálculo de quanto é que custa um aluno na rede pública e, a partir desse cálculo, ele estabelece o reajuste anual do piso. E o outro elemento, outro fundamento dessa lei é a implementação de um terço para planejamento, né? Esse um terço de horas fora de sala de aula. Ele também é muito fundamental porque ele ajuda no planejamento, né, das aulas, das atividades pedagógicas e também no tempo que o professor tem fora de sala, né? Para que haja o preenchimento de partes de burocracia e também redução do tempo que desgasta o professor, né, dentro de sala de aula, né? Então, acho que a lembrança dessa lei, da implementação dela, é fundamental, principalmente para os setores que entraram nos últimos concursos e muitas vezes não sabem de como é que foi duro a luta para a implementação dessa lei. E para perspectivas futuras, né, para o próximo governo, acho que tem alguns desafios, né? O primeiro deles é a continuidade da defesa da educação pública, né, universal, de qualidade, né, para os estudantes, para os filhos da classe trabalhadora, o estabelecimento de condições de trabalho dignas para os professores e para os demais profissionais da educação, não são só os professores, hoje tem uma demanda, inclusive, de outros profissionais, né, que são fundamentais para o funcionamento das escolas. Acho que isso é um ponto também importante, e também para a formação humana, científica e profissional dos estudantes, né? Pouco se fala nisso, né? E a gente tem visto que a Base Nacional Comum Curricular, ela destrói os fundamentos, né, de uma educação técnica, de uma educação humanística, e coloca a perspectiva neoliberal, uma perspectiva individual, uma perspectiva de saída individual para os estudantes, né? Então, acho que não é isso que a gente quer. Então, é isso. Vamos à luta sempre. Vamos sim. Muito bom, eu já me estou dando agradecê-lo, né? E aí, Cá, o que é que você achou? Então, gostei muito, né, da contribuição do companheiro, e eu acho que o que mais me provocou na fala do Amsterdã, várias coisas, mas sobre a Base Nacional Comum Curricular, não é isso? Sim. Porque ele coloca já no final, né, que é um projeto neoliberal da educação, e eu lembro que eu participei, foi muito engraçado, porque foi num período político brasileiro muito difícil aqui, né? Os anos 2014, 2015, a gente estava se aproximando de um momento, depois das jornadas de junho, próximo ao impeachment da presidenta Dilma, já discutimos a Base Nacional Comum Curricular, e logo depois veio uma greve. E essa Base Nacional Comum Curricular, ela foi, como sempre é colocado para nós, professores, trabalhadores da educação e também estudantes, de cima para baixo, né? Sem uma participação efetiva, com a contribuição nossa, que estamos no chão de sala de aula. E essa Base Nacional Comum Curricular, ela é tão distorcida que ela tem inspiração, inclusive, em outros países, né? Seja da Áustria, reforma educacional do Chile, que já foram questionados e de que não serviu, mas foi aplicado aqui no Brasil, se inspirando nessas reformas educacionais ruins, derrotadas, né? E aqui a gente teve uma mudança muito significativa, que eu acredito que foi uma vergonha nacional, que foi exatamente o novo ensino médio, no ano de 2017, com exatamente o governo golpista de Michel Temer, né? Então, colocando uma situação de muita precarização para nós, professores, que eu, formada em História, eu aprendi muita coisa sobre História para lecionar para os meus
meus alunos. Agora, eu não aprendi como fazer debate sobre empreendedorismo, né? Porque é isso que o currículo vem trazendo, esse currículo neoliberal. Gente, se eu conseguisse ter uma mente empreendedora, né, eu com certeza não seria professora. Né? E professora Brigadeiro servidora. Gourmet, lembra não dessa disciplina lá? Foi a Brigadeiro vergonha Gourmet. nacional, né? A vergonha O nacional. meme que diz muito sobre... Exatamente, que é Café, como Rebeca. fazer isso e aquilo, né? Que nós não estávamos. Até hoje, tem muitas disciplinas que a gente chama de eletivas, né? Que nós não tivemos formação. Ah, mas professora, que exagero. Vem o manual das secretarias de educação. O manual. catálogo. É o Catálogo, né? Catálogo. Esse incapaz de suprir Inclusive, a nossa até formação. a figura do catálogo tem muito a ver do lance de empresa, né? É todo um imaginário, uma semiótica aí que você vai colocando dentro da educação que a gente não percebe, não liga, nem se toca, mas tem todo entrando aí elementos estéticos mesmo, elementos que a gente vai se aproximando da empresa. A gente falou isso na semana passada, né? Essa educação empresarial, né? E mesmo assim não se aplica em todas a realidade de todas as escolas, Sim, né? é Não se aplica na realidade de todas as escolas. A gente tem que respeitar também, entender essa realidade de cada escola e elaborar materiais que favoreçam, né? Para fechar só peguei 2 elementos, né? Esse dos currículos ridículos que foram implementados de cima para baixo, a gente é obrigada a dar. Tem uma outra coisa que eu acho péssima também. Tem muitas coisas ruins, mas não dá para falar tudo, né? Não dá É pra sobre escolher. a retirada de menção a identidade de gênero e orientação sexual do texto da BNCC. O que isso significa? Na verdade, o governo se entregou para uma pauta ultraconservadora, que se utiliza, inclusive, disso para perseguir professores e professoras. Então, assim, falar sobre a lei do piso, falar sobre magistério também é falar sobre a situação de trabalho, né? Então, sobrecarregar nós, professoras, de tarefas e ainda colocar a gente como inimigo, se a gente pauta em um Brasil que é campeão de feminicídio, a discussão de gênero, ou então nós somos o país que mais mata pessoas trans no mundo. A gente não discute isso na escola, que é exatamente aquele momento da adolescência que os alunos começam a se afirmar, é um verdadeiro escárnio e um grande sacrifício para todas nós, professoras. Né? Nós vamos fazer um programa, né? Sobre Sim, gênero. eu queria e pegar um diversidade. outro elemento do áudio do Amsterdã, que tem muito a ver comigo, porque é onde eu começo a militar. A greve de 2011, a centralidade dela foi a luta pelo piso salarial, né? E, inclusive, ele tem razão quando ele fala no áudio dele que tem uma parcela da categoria que entrou agora que não conhece a história de luta da sua própria categoria, né? A greve de 2011 foi uma greve histórica. A gente botava 10 mil pessoas facinho na rua. Né? Era um momento da luta de classe que estava favorável para nós trabalhadores. Né? E essa greve era a implementar. Eu lembro que a gente ganhava 1.430 e poucos. O primeiro nível era 1.430, era muito baixo. Rica ou jovem, né? Porque quando eu entrei no Estado em 2004, que eu sou do concurso de 2003, quando eu entrei em 2004, eu ganhava R$343, amiga. Pois é. Então, assim, era muito baixo, muito baixo. E nós estávamos... esse 1.400 já era a somatória do vencimento inicial, mais as gratificações. A gente estava abaixo do piso. O piso, na época, foi um aumento de 2011, foi um aumento de 16%, 1.187, e aí tinha que implementar as gratificações. E aí a gente fez uma greve onde a gente ocupou a Assembleia Legislativa, e eu lembro muito bem que a gente fez... O Cid, na época, era o governador. E ele teve a cara de pau de dizer que a gente tinha que trabalhar por amor. Por amor, claro. A gente sabe o que a gente fez? A gente fez um love card. Tem umas fotos, o love card. E aí, nessa história de trabalhar por amor, a gente ocupa a Assembleia Legislativa e o Roberto Cláudio, que era o presidente da Assembleia na época, retira a gente de lá com muita pancadaria, muito spray, muita violência, né? A gente lembra, né, do companheiro Arivaldo, que saiu com a cabeça sangrando, outros companheiros que estavam em greve de fome, né, foram violentados. Então, o interessante, né?
Depois que aconteceu isso, a categoria, até as escolas que não estavam paradas, pararam para um grande ato que saiu da Assembleia Legislativa Acirrou, né? para o Palácio da Abolição. Gente, é chão, viu? Da Assembleia Legislativa para o Palácio da Abolição. Então, assim, e a proposta que foi aprovada nessa pancadaria era uma proposta, gente, que destruía a nossa carreira. Para vocês terem noção, a diferença entre o graduado e o especialista na proposta do CID era R$90. Era 2.000 o salário inicial, e se você fosse especialista, você ia ganhar 2.090. Gente, é um absurdo, entendeu? Um absurdo. Sem agência de classe, na época não tinha negócio da VPR, né? A PVR, quer dizer, que tem a ver com o Fundeb, né? Então, assim, É importante dizer que a maior parte da categoria tem só especialização, né? Assim, sem entrar aqui no mérito de quase ninguém conseguir, né, avançar numa pós-graduação, no mestrado, no doutorado, por conta do excesso de trabalho, enfim. Mas boa parte da categoria já consegue ter especialização. Então, imagina, mais de 60% da categoria que é efetiva, né? Obviamente, 60% da parte dos efetivos e efetivas, ia ter esse crescimento irrisório no salário. Qual é o estímulo que o profissional vai ter de Essa se formação, né? Se qualificar? qualificar. E assim, essa luta, né, essa greve, ela foi uma greve muito forte. Eu digo que ela foi uma greve muito forte porque a gente tira muitos saldos positivos dela. Eu avalio que foi uma greve vitoriosa politicamente e materialmente. Porque a gente destruiu a tabela maldita, como era chamada na época, destruiu a tabela maldita, conseguiu reverter isso, conseguiu garantir a nossa carreira, conseguiu a implementação de um terço, mesmo sendo escalonado. Mas hoje a gente tem um terço porque milhares de trabalhadores, recém-chegados de um concurso de 2010, se juntaram com outros trabalhadores, né, professores, para fazer uma greve histórica, né, apesar da APEOC, né, que a todo custo queria encerrar a greve. E quero terminar com isso. O saldo positivo dessa greve foi onde nasceu o movimento de oposição sindical. Sim, verdade. A partir da greve de 2011, nós tínhamos as redes zonais, nos organizávamos em zonais, e o movimento de oposição sindical, alguns anos depois, tenta lançar uma chapa para a direção da APEOC. É impedida pelas manobras. Então, assim, foi uma greve muito importante para a gente, né? E tudo é construção histórica, porque eu entrei no Estado em 2004. Em 2006... a gente fez uma greve também e a pauta já era um terço remunerado de planejamento. Então, quando eu entrei, a gente não tinha esse um terço remunerado, era um tempo ainda menor, né? Para planejar, para corrigir prova, né? Aquela cena clássica de professora levando trabalho para casa, era muito real. Sim. E em 2006 a gente fez essa greve, a gente não conseguiu um terço de planejamento. Só na greve de 2011 é que isso vai ser conquistado. Ou seja, a gente tem que ficar o tempo todo arrancando os nossos direitos, né? Lutando, né? Os Lutando direitos, pelo piso. Eles não vão vir. A gente pode morrer de trabalhar por amor, mas os direitos não vão vir. A gente tem que arrancá-los. Lembrando que essa greve, a presidenta do sindicato terminou a greve pela TV, né? Foi. Ele passou um informativo para os professores pela TV. Um ponto interessante que o Amsterdã citou e que a Érica também ressaltou foi essa luta pelo planejamento, que não foi um presente, né? Foi muita luta, briga mesmo pelos direitos, porque para quem está fora da sala de aula pode até pensar, esse um terço de planejamento é só uma nova organização da jornada do professor, mas quem está em sala de aula sabe o quanto esse um terço é importante para estudar, para fazer avaliação, elaborar plano de aula, avaliar, corrigir prova, preparar para exatamente esse professor não ficar sobrecarregado e ficar naquela imagem dos professores de antigamente, que levava trabalho para casa. E isso é, de fato, inaceitável. E, inclusive, essa exaustão é o que está causando o adoecimento dos professores, que a gente vai falar já, não é agora. Mas também foi uma luta muito cansativa, esse um terço. Temos que lutar pelo óbvio. E que se diga que isso é nas redes públicas, né? Porque as trabalhadoras e os trabalhadores professores das escolas particulares não têm esse direito, né? Então, é algo que precisa ser dito. Mas eu queria resgatar um ponto aqui que a gente fala muito pouco, que o Amsterdã traz e que faz parte dessa ideia do financiamento, que a gente não vai conseguir se alongar, que é o CAC, né?
que é o custo aluno-qualidade. Que a gente sempre ouve falar, mas é sempre difícil, né, de explicar. E eu vi uma analogia que o professor fez esses dias, num vídeo que eu assisti, que eu achei muito didático, e eu queria trazer para cá, que é o CAC. Sabe aquela palavra de ordem que a gente sempre diz, né? Queremos uma educação de qualidade, né? O que é essa qualidade? Assim, materialmente, como é que a gente faz isso? O CAC veio para materializar essa palavra de ordem, transformar essa palavra de ordem em política pública, que nada mais é do que o quê? Você ter o mínimo nas escolas. E aí esse professor fez uma analogia com os ingredientes para um bolo. Ele diz assim, ó, você pode fazer o bolo de casamento, todo decorado, até com ouro, com, né, todos os apetrechos, mas para ser um bolo, precisa de ovo, precisa de farinha, né? Precisa de manteiga ou Os algum ingredientes óleo, básicos. Né? Tem o básico. Então, você ter uma educação de qualidade mínima, você vai ter que ter o básico. E aí, o CAC serve para isso. E qual é o básico? E é importante dizer, porque, às vezes, as pessoas se surpreendem com as ausências. Então, o básico é ter água, é ter banheiro. Sim. Tem muitas escolas, Sim. em especial no interior do Ceará, que não tem água, que não tem banheiro, gente. Não tem saneamento básico. Isso é muito real. Hoje, 2026. Não é só no Ceará, não. Brasil adentro, cheio de escolas que não tem água, que não tem banheiro. Então, você ter água, você ter banheiro, você ter carteira. Quem não tem uma história de um familiar que estudou sentado no chão? Ou dividindo a carteira com um coleguinha, né? Então, é o básico. O material didático. Você tem um auditório, você tem sala de aula. Vou nem falar nos ar-condicionado, né? Não. Que pode ser até luxo para alguns. Então, você tem o básico. Então, o CAC vem para materializar isso. Toda escola, não pode existir escola sem água, sem banheiro, e você transformar isso num cálculo que dê suporte em recurso, em insumo. Então, você tem que ter os insumos necessários para fazer a escola funcionar. Além disso, você tem que ter os profissionais, né? Então, que corresponde à maior parte do valor, né? Então, mais de 80% do valor que entra nesse cálculo é de profissional, é de pessoal, somos nós, né? E a parte mais cara, por quê? Porque nós somos as pessoas que construímos as ideias juntos com os estudantes e as estudantes, né? A gente que vai se formar, que vai se profissionalizar, vai desenvolver ali com aquele menino, com aquela menina, todas as ideias, as habilidades, né? As aprendizagens e a vivência. A gente falou um pouco da escola de tempo integral no episódio passado, né? Então, a gente vai desenvolver essas habilidades, ter essa vivência com eles o dia todo. Então, o CAC é muito importante. E, para finalizar, que a gente não vai conseguir falar tudo sobre financiamento, queria saudar novamente a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O CAC é fruto dos debates, da articulação da campanha, lá no começo dos anos 2000, 2002, 2004, 2006, foi quando essa ideia se concretizou, se materializou, aí através da articulação, a campanha. Sigam a campanha, gente. Escutem todo mundo da campanha, porque tem debates riquíssimos sobre o financiamento. Eles contribuem, eles e elas contribuem para esse debate. Então, começou lá atrás e hoje, 2026, é que a gente consegue materializar, colocar na lei o custo aluno-qualidade, a partir da aprovação do Sistema Nacional de Educação. Mas é pauta aí para o próximo episódio. Isso, a gente já tem pouco tempo, a nossa aula já acaba, né? Nossa sala dos Seu professores. Tarefa, né? Mas tem outra tarefa ainda, mas antes disso, eu queria colocar, não sei se vocês estão observando, o projeto aí de educação do Ciro Gomes fala sobre colocar tecnologia de ponta nas escolas sem água, sem quadra, sem biblioteca, é até irônico, né? Demonstra que ele não sabe nada da situação real das escolas no estado do Ceará. Mas vamos para a próxima tarefa de classe, que essa primeira só valeu 5 pontos, A aula né? está terminando. A aula está terminando e a gente tem que ganhar mais 5 pontos, que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, que é a sobrecarga de trabalho, né? E de lutas que a gente traz conosco, né? Nós, professoras do estado do Ceará, nas escolas públicas, que é a saúde mental, que não vai nada bem. Né? E aí, para isso, para essa pauta, nada melhor do que a gente trazer aqui para ouvir conosco, né? Nosso psicólogo, amigo queridíssimo, Renê Vieira de Nelly, né? Criador e idealizador do projeto Lugar do Sentir, conversas honestas e inadiáveis sobre saúde mental da classe trabalhadora de educação. Sigam o Renê
@lugardosentir. Vamos ouvir um pouquinho o áudio do Renê, aí depois a gente discute em cima dessa pauta. Sim. Salve, salve, gente que sente. Eu quero começar agradecendo esse convite para lá de especial, para uma conversa muito necessária aqui no podcast Sala das Professoras. Professoras essas que vão ocupar Brasília. Então, meu abraço a Ana Karina, Rebeca, Liana e Érica. Ocupar Brasília também é disputar que tipo de educação, que tipo de trabalho, que tipo de bem viver nós queremos defender. E vocês estão a esse serviço com muita honestidade e precisão. Eu quero começar esse debate aqui com essa provocativa de adoecimento docente, né? Trazendo o seguinte: o afastamento de uma professora, de um professor, não começa quando ele entrega o atestado. Começa muito antes, né? Ou seja, quando a exaustão vira algo completamente naturalizado, quando sobrecarga vira compromisso, quando adoecer vira fraqueza e quando dizer não estou dando parece incompetência. E aí, essa pergunta também a gente precisa fazer, né? Por que nós estamos individualizando o sofrimento humano, uma vez que nós deveríamos estar perguntando que trabalho é esse que tem produzido sofrimento? Professoras e professores estão enfrentando salas superlotadas, sobrecarga, falta de autonomia, violências, assédios, burocracias, salários baixos, jornadas que não terminam quando acaba o horário da escola. E quando alguém adoece, rapidamente a escala é reorganizada, as tarefas são redistribuídas, a escola segue funcionando, mas quase ninguém pergunta: o que nessa organização de trabalho adoeceu essa pessoa? Quem será a próxima e o próximo? Esse é o problema. A ausência de uma cultura institucional do cuidado. Não adianta falar de saúde mental oferecendo palestrinha de autocuidado, enquanto a organização do trabalho continua produzindo sofrimento. Não adianta ensinar a respirar para quem está sufocado nesse ambiente. Não adianta dizer cuide-se para quem não consegue parar um minuto sequer. Isso não é cuidado. Isso é neoliberalismo dizendo e ditando como você deve sofrer, inclusive. E tem uma outra questão. O professor afastado não pode ser visto como um caso isolado. Os casos têm crescido, as estatísticas estão aí para nos dizer, vários professores têm sido esse indicador. E aí, talvez a gente está fazendo muita coisa errada no sentido de olhar para o que interessa e o que importa. Por isso, saúde mental não pode ser apenas quando alguém adoece. Ela precisa entrar na discussão sobre salário, jornada, condições de trabalho, gestão, autonomia. Porque saúde mental, docente, não é um mimo. É direito trabalhista, é direito humano. É a parte da luta por educação pública de qualidade. Então eu deixo aqui, né, essas questões para todo mundo poder pensar. Se uma escola, para funcionar, ela precisa adoecer as pessoas, o problema não está nas pessoas. Ou se precisamos finalmente discutir a forma como esse trabalho está sendo reorganizado, é a saída. Então, professores afastados, né, não é uma simples ausência. Ele é parte de um alerta. Então, todo o maior problema é preciso ser olhado por uma instituição inteira, percebendo esse alerta e decidindo continuar funcionando ou por uma cultura do descuido ou por uma cultura institucional respaldada em não naturalizar a exaustão. E isso também é lutar pela educação. Espero ter contribuído aqui com vocês, que a gente possa seguir nesses debates, nas conversas que eu venho chamando de honestas, necessárias, inadiáveis e justas sobre a saúde mental da classe trabalhadora da educação. Forte abraço. Obrigada, Renê. Queria trazer um elemento muito importante aqui sobre essa questão do adoecimento, que não só mental, mas físico também, né? Porque é muita sobrecarga de trabalho, né? Emocional e física também. Porque nós, trabalhadores da educação, nós trabalhamos com indisciplina, né? O Brasil, gente, é campeão em disciplina escolar. Nós estamos acima da média. Os países têm 16% aí, a média geral de indisciplina, nós temos 20%. Né? Então, já começamos mal na questão, no quesito, nós gastamos um tempo enorme para poder administrar conflitos em sala de aula para depois dar o conteúdo. Né? E isso requer uma habilidade, sabe, imensa, de um controle emocional imenso,
né, de muita racionalidade e, diante desse currículo que foi colocado no primeiro ponto, uma sobrecarga de trabalho, e aí eu fecho com os meus adoecimentos. Né? Como a gente tem que controlar muito barulho, eu estou, inclusive, agora investigando uma perda de audição, né, que é muito séria, e que a Rebeca, inclusive, há anos vem dizendo, mulher, tu tem que ir no médico. Aliás, pergunta aos professores, viu? Que foi o que a médica otorrina falou. Você vai quantas vezes ao otorrino, professora? Eita. Eu fui a última vez em 2014. Ela, você não pode fazer isso. Você tem que ir todo ano. É obrigação de cada professora e cada professor. E eu disse assim, mas ninguém me avisa sobre isso. Nem temos diretoria sindical para ter cuidado com a nossa saúde, né? Para falar sobre isso. E a outra coisa é o braço, né? Que eu fiz uma cirurgia recente, então estou sem levantar, estou sem mobilidade 100% do meu braço. Então, a gente vem adoecendo muito, né? 30 anos em sala de aula, no meu caso, não são 30 dias, né? E aí vem o fruto de toda uma situação de superexploração que a gente vem vivendo. A tua fala também me faz refletir sobre... Eu anotei aqui a pergunta que o Renê colocou no áudio. Que trabalho é esse que tem produzido sofrimento? Quando o professor ele chega numa sala de aula, ele não leva só o peso dos livros, pincel e apagador. Vai a pressão por resultados, vai, às vezes, uma estrutura física do ambiente de trabalho que não é legal, salas lotadas, indisciplina. Tudo isso adoece o professor, né? E cuidar da saúde desse professor é cuidar também da educação. Ele falou no áudio também que é muito comum normalizar esse cansaço, essa exaustão, esse esgotamento. Que esse esgotamento adoece não só fisicamente, mas também psicologicamente, mentalmente. E é muito louco você pensar que depois essa escola, esse ambiente de trabalho, coloca como se fosse um problema individual. Ah, professor, você adoeceu? O problema é seu, mas um professor adoecido, o problema é da educação. O problema é do Estado, não é da sociedade, não é um problema individual. E não é um professor que adoeceu. Temos várias histórias, vários colegas que saíram de sala de aula, infelizmente, adoecidos, exaustos. E aí, como é que eu posso... Eu quero formar meu aluno, mas eu não quero, no final desse ciclo, também estar adoecida. Eu quero formar meu aluno e ter saúde para continuar em sala de aula, exercendo minha profissão, mas saudável, com saúde, né? Eu quero acrescentar 2 elementos. Tudo isso que a gente está falando, né? A gente está chegando na reta final do programa, a gente está falando o programa todo de elementos que constituem a valorização do magistério. Né? Então, a gente falou de piso, a gente falou do custo aluno-qualidade, apesar da referência ser o aluno, mas isso envolve o nosso ambiente de trabalho, né? A gente tem uma lousa aqui, né? Quando eu entrei no Estado, a gente tinha a gratificação do pó de giz. Sim, é verdade. A nova geração já pegou o pincel, sabe o que é né? isso. Então, a gente tinha a gratificação do pó de giz, porque o pó de giz fazia mal para a nossa saúde, né? O álcool do pincel também faz, né? Mas, enfim, não vou me alongar nesse ponto. Mas a gente está falando de valorização do magistério. Então, veja, é um conjunto de elementos. Você tem que ter a sua saúde física, a sua saúde mental, você tem que ter a infraestrutura de trabalho, e a gente pode abrir depois um leque sobre a saúde das nossas alunas e dos nossos alunos, que é outra pauta bem importante, mas a gente está falando de valorização. Para eu ter uma professora e um professor valorizado, eu preciso pensar em diversos eixos. Porque há quem diga assim, não, mas o professor agora tem uma tabela salarial, né? Que vai até a letra Z, praticamente, né? Até a letra... Acho né? que é. Vai até o Z. Então, agora vocês ganham muito, né? Tá tudo certo. Mas isso também não é suficiente. A gente tem sobrecarga mental, a gente tem... Mesmo que a gente passe a ganhar, que é a nossa luta, a gente ter salários melhores, mas a gente também quer espaços de trabalhos melhores, com infraestrutura física e conforto emocional, segurança, e isso passa pela instituição. E aí eu queria fechar com um segundo ponto, que é a partir da experiência, né? Eu já tive a experiência de ser coordenadora pedagógica por um curto período, exatamente por conta de questões de saúde mental. Mas, enquanto eu fui coordenadora, um dos elementos, inclusive agradecer Renê também, Renê já esteve na minha escola com a sala de afetos. E uma importância que o Renê traz é a gente tirar esse olhar do individual e levar para o institucional. Nos reconhecermos como classe trabalhadora e entendermos como um conjunto que está
disputando esses espaços, mas que precisa dessa união, dessa construção coletiva desses afetos. Então, levar espaços de diálogo, de reconhecimento entre pares faz parte de uma das tarefas, né, da gestão da instituição. Não é só o autocuidado, não é só aquele mimimi, né, de se decorar. Não, é você se perceber nesse conjunto coletivo. Assim como uma outra prática que foi muito positiva, que eu tive a experiência de vivenciar, o Círculo de Paz. Então, um beijo para a Shirley Almeida, maravilhosa, que já fez esse trabalho comigo em diferentes escolas, para a gente também aprender a se ouvir, né? A gente não ficar só no muro das lamentações. Ter um espaço para ouvir os afetos, os desafetos, mas também as denúncias de assédio moral, as denúncias de assédio sexual contra estudantes e contra professoras. Resolvidas, né? Resolvidas. Porque sim. a gente fica... Que a denúncia Né? acontece, mas Então, eu quero saber o que acontece você, depois da professora, denúncia. recebe uma denúncia e não tem um espaço de escuta, você é descredibilizada. Então, tudo isso faz parte de um acolhimento que a instituição tem que dar para esse profissional e para essa profissional. Então, tudo isso é valorização do magistério. O René traz um outro elemento que eu acho que é muito importante para dizer que o problema não é individual, né? É uma totalidade, está dentro de uma totalidade. O problema não é meu, o problema não é da escola, mas é um problema da sociedade, né? Inclusive, a Érica tem razão em dizer que o adoecimento mental, gente, não é algo que atravessa somente a vida dos professores. A classe trabalhadora hoje vive um processo de adoecimento mental. Né? Inclusive os filhos da classe trabalhadora. Né? Então, quando você junta a violência dentro da escola, quando você junta o medo que a escola sem partido trouxe para dentro da escola, né? A censura que a escola sem partido trouxe para a escola, quando você junta, né? esses ataques red pill de meninos, de homens, que influenciam esses meninos nessas redes de discórdia, não sei o quê, que traz para dentro da escola. E aí junta com a precarização do trabalho, com o salário, que ele pode até estar mais razoável, mas, gente, o custo de vida ele aumentou muito. Né? Então, tem professor que trabalha 300 horas, manhã, tarde e noite. Imagine a aula desse professor, a última aula do professor, sexta-feira à noite. Coitado. Gente, ele está arrasado, ele está só o pó. Então, não é a mesma aula da primeira aula de segunda-feira de manhã, entendeu? Então, e aí você Sem contar a vivência dele com os filhos, com a companheira, com o companheiro. Exato. Então, você junta tudo isso e você precisa criar política pública e você precisa resolver isso na totalidade, né? Uma política do cuidado dentro da escola, para os trabalhadores da educação e também para os estudantes, ela é fundamental para a nossa educação pública de qualidade, né? Para que ela seja de qualidade. Isso. E a gente vive sobre medo, né? Falando de todos esses movimentos que a Rebeca colocou, de Red Pill e tudo mais. Por exemplo, administrar conflitos não é só na sala de aula. Eu já tive que denunciar pai de aluna que estuprava a própria filha, né? Filha biológica. E imagine eu ir para a escola com medo. Nossa, aquele pai vai estar lá na porta da escola me esperando porque eu fiz essa denúncia, né? Então, muitas vezes eu ia trabalhar com medo em relação a isso, né? E próximo mês, agora em setembro, eu vou participar de uma audiência que eu não sei nem de que eu só sei que trata exatamente de uma situação envolvendo menor de idade. Vou como testemunha, né? Tá em sigilo de justiça porque é uma menor. Então, assim, a gente fica muito preocupada porque a gente não sabe o que é que vem, né? E são muitas pressões, né? E isso afeta o nosso psicológico e emocional. Bom, uma chapa coletiva com 4 mulheres professoras, nós temos muito que fazer, muitas tarefas, com certeza reduzir o número de alunos em sala de aula é necessário, construir mais escolas com mais professores para reduzir essa sobrecarga de trabalho, reduzir a jornada de trabalho e ampliar, porque um terço já não dá mais conta, lutamos por ele, mas ele está insuficiente, né? Então, assim, uma série de coisas que a gente precisa lutar, só professoras
feministas vão ter essa ousadia de, quando chegar em Brasília, fazer tudo isso. Então, muito importante. As nossas 2 tarefas aqui de classe, todas tiraram 10. Parabéns. Obrigada. Tirei 10. Dá um visto aqui. Eu gostei. Parabéns, Pode professora. ir para o intervalo, para o recreio. Não, vamos para a parte ruim agora, que é o conselho de classe, né? Ai, tem várias coisas para No falar. podcast passado, é quem reprova, quem aprova, né? No conselho de classe passado, a gente trouxe, inclusive, a questão do concurso público, que ainda não tinha saído. Olha aí, nos ouviram. Saiu o edital, um edital tosco, com vários elementos ruins. Se a Rebeca quiser falar, hoje a gente está gravando numa quinta-feira, viu, gente? A gente foi hoje no ato lá em frente, lá na SEDUC. Se a Rebeca quiser complementar aí como é que foi esse ato sobre o edital tosco, fica à vontade. Hoje a gente estava na SEDUC, quinta-feira, dia 20 de agosto. Alguns professores foram até a SEDUC dialogar em relação ao edital do concurso, que foi anunciado, foi publicado. Os professores já, inclusive, estão procurando seus cursinhos, né? Inclusive, o concurso do Ceará é algo que vem gente do Brasil inteiro, né? Então, assim, a precarização está tão grande, o concurso está tão escasso que é isso. A concorrência vai ser muito alta. Mas, olha só, um concurso para 12.000 vagas, gente. Ele disse que ia ser o maior concurso da história do Ceará. Gente, é o menor, porque o anterior foi 2.500, o meu foi 4.000, né? Teve um que foi 3. Esse não é o maior. Assim, eu ainda entendo de matemática, né? Rapaz, se a Rebeca não tiver entendendo, ninguém mais entende. E aí, mas tem mais 1.000 do cadastro de reserva. Mas nem é obrigado a chamar, a chamar o cadastro de reserva. Vai chamar? Ótimo. Mas mesmo assim, abaixo do número real de vagas, gente. A gente tem uma rede com mais de 50% de professores temporários, né, que precisam da sua estabilidade. Então, fomos lá, tentamos dialogar para ver se era possível um aditivo no edital, uma mudança no edital. O edital também não valoriza o tempo de serviço do professor. A experiência, né? Como é que você abre um edital para professor e não valoriza essa experiência desse docente? Mas eu queria voltar na tua fala em relação às vagas. Eu não sou boa de matemática, eu fiz até um cálculo. 2018, 2.500 vagas, 2026, 2.000 vagas, 20% a menos, tô certo? Meus cálculos? 20%, mais ou menos 20%, vai. Mas quando a gente pensa assim, 2.000 vagas, pensa, nossa, são muitas. Mas lembrando que a gente tem 184 municípios e não temos o levantamento. Procurei no site da SEDUC, cacei. Eu não tenho um levantamento de quantos professores, quantas carências temporárias nós temos. Mas com certeza, são mais de 2.000 carências. Por que não faz um concurso para, de fato, que seja um número equivalente às carências? Primeiro, que deveria divulgar essas carências reais, que eu não sei onde está isso, onde está registrado, onde está guardado. Sabe o que ele respondeu para a gente? Vocês têm que perguntar para o sindicato da APO, que ele sabe, a gente conversou, e inclusive esse edital, ele foi consensuado com o sindicato da APO. Eu fico bem preocupada, porque não vai levar em consideração o tempo, né, essa experiência desse professor. E eu fico me colocando na situação, hoje, e não só eu, outras professoras e professores, na mesma situação que eu me encontro, professor efetivo, 200 horas, tenho amigos com mais de 200 horas, como é que vai estudar, fazer uma pós-graduação, se qualificar? A gente não tem tempo e também tem insegurança, né? Eu não tenho segurança nenhuma. Eu não posso sair da sala de aula porque eu preciso da sala de aula, mas também não tenho tempo de me qualificar. E quando se lança um edital com vagas, é uma vergonha. Não vou nem dizer a quantidade de vaga para minha área, gente, porque não supre nem a necessidade das escolas da Cefo 2. Imagine do estado do Ceará. Não sei quem fez esses cálculos, com certeza não é uma pessoa que é formada em matemática, porque se for, fez os cálculos errados. Não, a luta pela transparência sobre as carências, ela é histórica. É verdade. Parece um segredo né, sagrado que a gente nunca sabe qual é a carência real, né, das escolas. Inclusive, para quem já é efetivo, para você fazer remoção, nunca você consegue saber para qual escola você deseja se remover, porque você nunca sabe qual a carência real. Talvez seja uma forma de colocar essas vagas aí e a gente não sabe o número real, mas você conhecendo a realidade de sala de aula de algumas escolas, já trabalhei em escola que o número de professor temporário era o dobro de professor efetivo.
Então, tem carência Na maioria das escolas, os temporários são maioria mesmo. mesmo, né? Vamos para a nossa tarefa de casa? Vamos. Porque Eu a acho gente que o já edital por aqui está reprovado, né? Já. aprovado. Vai ter que ir para Passa repescagem. de ano, Vamos levar em Colocar consideração Nota que qual a nota do edital? a Do SEDUC vai zero. rever, vai botar para recuperação, vai fazer um errata aí nesse edital. Queríamos muito. Mas vamos para a nossa tarefa de casa, que é muito simples. Sigam as Vozes da Educação, @Vozes da Educação pessoal, certo? Não esqueça o nosso número, 5005, está aí na lousa, como toda boa professora, na lousa, no adesivo, na mente, em todos os lugares. E as nossas páginas também, os nossos perfis, né? @Prof. Ana Karina. @Erica Ponte 50. @Liana B. Matias. @Beca Veloso. Ok, gente, vamos encerrar nosso bate-papo por hoje. Mas antes disso, mandar um beijo, um abraço para a Gabi, que está fazendo aniversário essa Parabéns, sexta. maravilhosa! Nossa social media maravilhosa. Incrível. E agradecer aqui o pessoal da Pro Produções, sempre muito acolhedores. Os E até meninos morangos. muito obrigada. Pão de queijo, Morango, viu, gente? A gente tá comendo aqui pão de queijo. Exatamente. E café. E E café. não Não posso pode deixar faltar. de mandar um beijo para nossa querida Dona Sheila. Obrigada pelas xicrinhas. xícaras. Xicrinhas do nosso café, porque não pode faltar café na sala das professoras. Verdade. Próxima vez, a professora Liana vai trazer o pacote de café, a cota de café Cota de dela. café. Mas é isso, gente. Muito obrigada por quem nos assistiu, a todos e a todas. A gente encerra aqui o nosso podcast segundo de hoje, que é Vozes da Educação. E As professoras vão ocupar Brasília. Beijo.